Fala rapaziada, muito bem-vindos. Final de papo, Vasco 1, Maricá 0. Vasco é o segundo colocado do Campeonato Carioca. Se o Volta Redonda ceder um empate para Portuguesa, o Vasco vai à liderança e o Vasco ganha dentro de São Januário num dia chuvoso. Não pude ir no jogo, infelizmente, por causa da chuva, né? Eu iria, falei que iria, mas não pude ir. Um golaço do Paulo Henrique, né, cara? Que pega uma bola ali no segundo tempo, vai para dentro da marcação, chuta e faz um golaço. E, cara, o Vasco com um time modificado, né? Na verdade, o Vasco não foi com o time titular, não foi ali com o time que veio nos dois últimos jogos, nas duas vitórias que teve contra a equipe do Madureira e contra a equipe da Portuguesa. Mas, entretanto, contra o Maricá hoje, né? Foi um time misto, né? Com o Pumita na lateral, com o Vitor Luiz na lateral esquerda, jogadores diferentes no meio de campo, e o Léo Jardim no gol e o Verratti no ataque. Mas um time totalmente modificado, onde a gente não teve o Tietê, nem o Jair, nem o Paulinho. A zaga também foi modificada e o Vasco consegue aí contra a equipe do Maricá uma vitória muito importante, né? Muito importante porque, cara, terceira vitória seguida, né? A drenagem do estádio de São Januário do campo achei até que estava boa, né? Para a chuva que deu. E como eu falei, o Vasco na segunda colocação, e se a equipe da Portuguesa empatar com a equipe do Volta Redonda, né, que está ganhando a partida, o Vasco pode ser o líder do campeonato. Então, como eu falei, o Payet no lugar do Coutinho. Não gostei do primeiro tempo do Payet, mas no segundo tempo ele melhorou bastante ali, começou a criar jogadas interessantes, né? E o Vasco, ainda que com um time misto, digamos assim, ele conseguiu controlar a maioria das ações do primeiro tempo. Não achei que o time do Maricá, ainda que era o líder do campeonato no momento ali em que jogava com o Vasco, tivesse dando trabalho. Esporadicamente chegava na frente ali, mas muito pouco. Léo Jardim, bem dizer, teve mais trabalho ali no segundo tempo, no finalzinho do jogo, muito pouco também do que no jogo inteiro. Então, cara, uma partida que, cara, dá muita moral, né, para esse time do Vasco, né? O time do Vasco, ainda que não tivesse com um time completo, com um time que vinha jogando nos últimos jogos, consegue uma vitória meio que, não vou dizer que foi fácil, porque não foi fácil, né? O Vasco teve muita dificuldade com esse meio de campo aí, de criar jogadas no primeiro tempo. Aí, como eu falei, não estava bem. No segundo tempo melhorou, mas no segundo tempo o Vasco consegue encontrar um gol numa jogada individual do Paulo Henrique, que vai para dentro da marcação adversária, chuta e faz um belo gol. Já é o segundo gol, né, para a gente lembrar do Paulo Henrique nesse Campeonato Carioca. Então, como eu falei, vamos esperar os resultados acontecerem e o Vasco pode ir à liderança aí, né, do Campeonato Carioca. Então, com um time que não era nem titular, teve mudanças no segundo tempo, entrou Tietê, teve algumas alterações, mas acredito que o Fábio Carille poupou os jogadores ali. Os jogadores, ele deve estar querendo também ver como que vai ali se sair esses jogadores reservas do banco, para poder ver o desempenho dos jogadores no time titular. Acho importante ele fazer essa variação de jogadores, porque o elenco é que vai jogar a temporada, não é só o time titular. Então, o Cão jogou, o Moura jogou, então acho muito importante ele dar rodagem para esses jogadores, porque a gente tem aquela visão de que existe time titular. Pô, existe time titular, mas, cara, na verdade, titular tem que ser todos os 22 ou 30 jogadores, porque no momento em que o cara entra, ele passa a ser o titular. Então, cara, achei assim, meio que arriscado ele mudar o time, mas, cara, foi interessante. Foi interessante porque a gente pôde ver que o Vasco, ainda que com toda a dificuldade que teve no setor da criação, ele conseguiu um momento do jogo ali, em algum lado do campo, neutralizar a defesa do Maricá, como neutralizou ali o Paulo Henrique pela direita e conseguiu o gol. Então, o resultado ótimo, tá? Que pode botar o Vasco na liderança do campeonato se a Portuguesa empatar com Volta Redonda. Então, não foi uma partidaça, não foi uma partida ótima. Eu acho que valeu pelo resultado, valeu, cara, pela evolução da equipe, ainda que seja equipe mista que jogou, não foi a titular. E valeu pelo salto na tabela, né, cara? Foi muito bom aí
Vasco começar, pô, um campeonato carioca, ainda que seja um campeonato que não tenha tanta expressão, com um time titular com um aproveitamento muito bom, né? O time titular jogou 3 jogos e ganhou 3 jogos. Então, pô, cara, achei um resultado bom, tá? Não entrando no mérito de atuação de jogador, quem jogou bem, quem jogou mal. A gente sabe que a zaga estava mudada, meio de campo mudado. Simplesmente o Verratti na frente e o goleiro lá atrás, o Léo Jardim, era titulares. E de um modo geral o Vasco com um time misto. Achei, cara, que foi um resultado ali, digamos, porra, cara, bom, né? Bom. A atuação não foi ótima, mas foi um resultado que é o que a gente precisava. Na vitória, dentro de casa, para levar moral, para jogar o Vasco lá em cima na tabela, o melhor colocado do Rio de Janeiro. E o único invicto, né? Vasco é o único time aí do Campeonato Carioca que não perdeu nenhuma partida. Pô, cara, então eu acho, no meu ver, que começa muito bem o trabalho do técnico Fábio Carille, que veio do Santos aí, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, trabalho que começa relativamente no início bom. E a gente espera que só evolua mais e mais e mais e mais, e até mesmo com a chegada de jogadores aí mais gabaritados para poder estar encorpando esse elenco do Vasco, não para a gente só fazer uma boa campanha no Campeonato Carioca, mas também uma boa campanha na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, e que a gente galgue aí topos mais altos nesse ano. A minha visão sobre essa partida não foi uma partida ótima, foi uma partida regular em que o Vasco conseguiu a vitória com um time reserva, time misto, digamos assim, e o que importa aí é o resultado final. Vasco 1, Maricá 0, um golaço do Paulo Henrique, pô, que adentrou dentro da área ali do Maricá, né? Insinuante, foi pra dentro, gingou, chutou e fez o gol, e o Vasco sai com a vitória. Valeu, família, ficando por aqui, tá? Noite abençoada de muita paz, muita luz, muitas bênçãos na vida de vocês. Ajude o nosso canal, por favor, se puder. Pega o link do vídeo, compartilhe em grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram, para estar ajudando o nosso canal a chegar na casa de mais vascaínos pelo Brasil e pelo mundo afora, porque quando você compartilha, pega o link e distribui para várias pessoas, né? O YouTube entende que o vídeo é bom, que o vídeo é relevante e que ele tem qualidade, tem potencial. A gente acredita que esse canal tem potencial porque vocês fazem parte dessa família, vocês ajudam a gente. Então, a união traz o potencial aí para todos nós. Valeu, vou ficando por aqui. Me chamo Diogo Messina. Esse canal se chama VDM Vasco, notícia, novidade e informação. Vocês encontram aqui. Tamo junto, fiquem com Deus. Deu Vascão. Tamo junto, boa noite. Aqui é Vasco.